Modularização, agora através da implementação de módulos na forma de funções. No vídeo anterior, vimos módulos, ou também fazendo parte, né, desse conteúdo que é chamado na disciplina de algoritmos de modularização, mas na forma de procedimentos. A gente vai ver nesse vídeo, então, quais são as diferenças entre eles. Sou o professor André Gustavo Schaeffer, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Essa disciplina implementa o curso de computação básica, a disciplina de computação básica, né? Esses vídeos implementam a disciplina de computação básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFFS Campus Erechim. Então, as funções nas linguagens de programação, elas são extremamente utilizadas, né? Na verdade, as linguagens só evoluíram e ganharam facilidade de utilização por causa das funções. Elas são implementações, vamos dizer assim, se fizermos uso apenas das suas chamadas, né, mais sintéticas. São implementações mais sintéticas e mais poderosas de algoritmos bastante complexos ou igualmente simples que são implementados dentro das funções. Então é muito fácil da gente entender, porque talvez muita gente não tenha percebido ainda, mas a gente faz uso de funções o tempo inteiro quando está usando um programa de computador. Vamos supor aqui, ó, a própria calculadora do Windows, né? Se clicarmos aqui num número qualquer, número 9, e solicitarmos esse botão, né, que extrai a raiz quadrada de x, sendo que o nosso x é o nosso 9 que foi informado como parâmetro para essa função, né? A gente vai ter o que? A execução de uma função, então, que vejam bem, que se converte, né, na raiz quadrada do número 9, que é igual a 3. Até algumas versões anteriores do Windows, vamos ver se aqui na opção, sei lá, científica talvez, não apareça alguma coisa ali. Aparecia o nomezinho da função, né? Vamos pegar aqui a raiz quadrada. Não, também não, aí eles mudaram. Porque antes aparecia o quê? Antes aparecia a palavrinha sqrt de 16, né? Ou seja, a square root, a raiz quadrada de 16. Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma lista de funções, né? Funções trigonométricas, tá? Todas que podem ser aplicadas aos parâmetros que a gente for informar. Isso na calculadora do Windows, né? A gente nem vai entrar, nem vou mostrar para vocês, mas só para citar outros exemplos, pouquíssimos exemplos, na verdade, uma linguagem de programação maior, né, como Scilab, Pascal, nossa linguagem C, o próprio Arduino, todas as outras linguagens comerciais, linguagens de acesso a bancos de dados, elas têm uma lista, milhares talvez de funções implementadas, né? Estou pegando aqui algumas só para a gente ter uma ideia. Então lá no LibreOffice Calc, se a gente fizesse uma fórmula que fizesse a célula A2 ser igual a raiz, né? O pessoal que fez conversões para a língua portuguesa, então eles transformaram a palavrinha em raiz, né? Não é mais square root, SQRT. Da célula B2, a gente teria então o resultado da raiz quadrada da célula B2 inserido na célula A2, certo? Mesmo vale aqui para A2 recebe a raiz e agora um parâmetro, né? Ou um argumento, como a gente diz, né? Um parâmetro ou argumento para a função na forma de um número, não mais uma referência a uma outra célula, tá? Aqui nós temos também a célula A2 recebendo agora a função C, né? Portanto, ela vai receber 1 se o valor de B2 for maior que zero e vai receber menos 1 se o valor de B2 for caso contrário, ou seja, se ele não for, eu falei menor que zero, não, se ele for maior que zero, né, como está escrito aqui, né? Se o B2, portanto, for maior que zero, a célula A2 vai receber o valor 1. Caso contrário, é o else, né? É o senão. Ou seja, implica na inclusão de todas as exceções a essa regra, né? A esse teste lógico que está sendo feito aqui. Nesse caso, então, senão, ele recebe o valor menos 1. Certo? Então, o algoritmo, se vocês forem ver que está implementado dentro da função C, ele é dado através da passagem dos parâmetros, né? Que estão aqui separados sintaticamente por ponto vírgula. Tá legal? Lá no Scilab, então,
nós temos aqui uma variável a recebendo o seno de x, né, da variável x, do valor que existe na variável x, ou o cosseno da variável y, tá? Lá no Pascal nós temos, aqui eu coloquei só a linguagem Pascal para vocês verem que a operação de atribuição de valor a uma variável difere de uma linguagem para outra, né? Nós temos um sinal de igual, aqui nós temos dois pontos e igual, né? Então aqui ele está pegando o número 1.8 e truncando o número 8, então ele ignora as casas à direita da vírgula, nesse caso aqui, né? Como não existe um outro parâmetro, senão a gente pode ignorar todas as casas a partir da segunda casa à direita da vírgula, ou todas as casas a partir da terceira, da quarta, etc. Certo? Uma manipulação de strings aqui, ó, de um caractere, né? Ele faz um uppercase, ou seja, ele transforma para maiúsculo aquilo que foi colocado entre apóstrofes, tá? E atribui o resultado disso, desse processamento, né? Da conversão para maiúsculo, para dentro da variável c, nesse caso aqui, tá? Então, são pouquíssimos, tá, exemplos de funções. Agora, se a gente for comparar com os procedimentos, vocês vão ver que os procedimentos eles não devolviam um valor para nada. Eles executavam uma sequência de comandos, mas não devolviam um valor para nada. As funções devolvem. Então, veja bem, o resultado desse processamento está sendo devolvido para a célula 2. O resultado desse processamento está sendo devolvido para a variável A. O resultado desse processamento está sendo devolvido, atribuído, portanto, devolvido, né, para a variável C. Certo? A gente usa essa expressão devolvido porque dentro de algumas funções existem, pelo menos, né, na nossa linguagem de programação aqui do Arduino, a gente vai usar o comando return, né? Ou seja, ele retorna, ele devolve para quem o chamou, a função devolve para quem a chamou alguma coisa, né? Por isso que eu uso essa palavrinha devolve. Enquanto outras usam outra sintaxe para fazer a devolução, como por exemplo a própria atribuição. Uma atribuição do nome da função dentro do próprio código da função significaria o retorno desse valor. São regras sintáticas particulares de cada função, tá bom? Então a gente vai fazer a implementação de um exemplo bem simples para não complicar muito, porque uma função, na verdade, ela não tem uma particularidade específica que difere de um algoritmo principal, né, do programa principal, porque ela possui um código algorítmico, possui um programa implementado. Então, isso faz com que o programa principal, o algoritmo principal, possa ter, sei lá, uma única linha que chama essa função, e a função pode ter 1000, 2000, 3000 linhas que execute um processamento complexo, certo? Então, não existe muita complicação. Se tu entender um exemplo de uma função, tu vai entender como funcionam todas as outras, certo? E aí é óbvio, né, que ela compartilha, afinal de contas são módulos, né? Eles compartilham características comuns entre as funções e os procedimentos, eles economizam código. Se tu tem uma função de 50 linhas, tu não precisa escrever, cada vez que tu precisa executar aquela sequência de instruções, tu não precisa duplicar o código. Colocar 50 linhas para fazer um cálculo, mais adiante mais 50 linhas para o mesmo cálculo, mais adiante mais 50 linhas para o mesmo cálculo. Tu cria uma única função e chama essa função para fazer o cálculo para ti, certo? Então, dentro dessa lógica de funcionamento, uma vez que tu entenda uma função extremamente trivial, tu vai entender como as outras funcionam. Eu mencionei alguma coisa também quando a gente falou sobre procedimentos com relação a passagens de valor passagens de parâmetro para os módulos, né? Funções e procedimentos por valor e por referência. A gente não vai estudar passagem por referência, tá? No nosso foco, no nosso contexto, já está de bom tamanho que a gente conheça então as passagens de parâmetros por valor, que é o que nós vamos fazer aqui, que é o que a gente implementou no vídeo anterior sobre procedimentos, e aqui a gente vai fazer também as chamadas passagens de parâmetros por valor. Mas é importante frisar porque isso existe, isso resolve algumas situações específicas em que são necessárias, vamos supor que uma função ou procedimento, e aí eles se confundem um pouco, né, quando eles precisem fazer a alteração de valores, não somente, vamos dizer assim, não somente retornar ou alterar o valor de uma variável, que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui, né, nesses exemplos que eu acabei de dar. E sim, eu preciso de uma função ou procedimento que consiga fazer uma modificação no valor de 2, 3, 4, 10, 20, 50 variáveis.
certo? Aí nós precisamos fazer um processo de passagem de valor por passagem de parâmetros por referência, né? A gente passa o endereço daquelas variáveis. Então isso muda um pouco, tá? Vamos só deixar esse parêntese aí aberto e agora fechando ele para que se saiba disso, certo? Mas isso implicaria vídeos mais longos, tá? A gente na nossa disciplina que já é bastante concentrada, né? Nós temos, como eu falei lá no início do curso, 60 horas para trabalhar com uma disciplina que em cursos de computação é visto em no mínimo 120 horas. A gente tem essa dificuldade, tá? O que não impede que nenhum de vocês conheça isso em profundidade, fazendo um estudo, uma pesquisa na internet e mesmo conversando comigo, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer um exemplo bem simples, como eu falei. Eu já vi que nós fizemos algo parecido aqui no número 2, lá nos procedimentos, ó, né? Passamos os valores, os caracteres, aliás eram quase idênticos, né? Só não passamos o chapéuzinho aqui embaixo, o circunflexo, que significaria um dos valores elevado o V1, o valor V1 elevado na potência V2. E a única diferença é que esse exercício 2 ele sugere que a função devolva aquele valor, né? No nosso caso, nós não devolvíamos o valor lá no procedimento do vídeo anterior e sim exibíamos na hora, no próprio procedimento exibíamos o resultado, tá bom? Então nós vamos fazer o número 1, ó. O número 1 solicita a criação de um programa que chame uma função responsável por devolver o valor de um número passado por parâmetro elevado em uma potência também passada por parâmetro, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui para o Tinkercad. Já tenho minha placa Uno colocado, né? Já tenho aqui o esqueleto, os comandos todos colocados. E nós vamos então, primeira coisa, fazer a declaração dessa função. Agora, vejam bem, pela primeira vez, então, a gente está digitando, a gente está dizendo o seguinte, ó, uma função para devolver um valor de número passado como parâmetro. Então, não está dizendo que esse número aqui não está prevendo que o número sempre vai ser inteiro e tudo mais. Vamos dizer que essa nossa função vai devolver um float. Então, vejam que ela não será mais void, né? Os procedimentos eram void, porque eles não devolviam nada. Tá bom? Por isso até que eu falei para vocês, né? Eu sempre me refiro a função setup e função looping, mas em essência, tanto a função setup quanto a função looping, né? Ou seja, se nós tivéssemos aqui um algoritmo principal, por exemplo, lá na linguagem C, por exemplo, se nós tivéssemos a função main, né? Significaria que esse void aqui não retornaria nada ao programa principal, ao programa que o chamou, que na verdade quem gerencia um programa principal é o próprio sistema operacional, porque os programas eles podem devolver parâmetros e valores para o sistema operacional. Pode ser feita programação em lote, lá tipo no caso do Windows, via programação em BAT, né? No sistema Linux e Unix, programação pelos scripts. Então os programas eles podem devolver parâmetros de retorno para um script em Bourne Shell, Corn Shell, C Shell, lá nesse ambiente Unix e Linux, para que eles possam controlar se o programa deu certo, se o programa não deu certo. Então, via de regra aqui, nós temos, na verdade, uma coisa que se assemelha mais a um procedimento, né, se vocês forem ver. Então, eu gosto de fazer referência a isso como sessão looping ou sessão setup. Na verdade, eu chamo mais seguidamente de funções, mas agora vocês estão vendo que são funções que não devolvem nada, por serem void. Nossa função aqui vai devolver float, um valor elevado numa potência, né? Um parâmetro elevado em uma potência também passada por parâmetro, certo? E esse valor então pode ser um valor real, portanto a gente já tá prevendo o retorno de um valor float para quem o chamar, para quem chamar essa função. Agora temos que dar um nome para ela, ó. Né? A gente podia chamar ela de POT, só para não escrever um nome muito grande, de POT de potência, tá? E que parâmetros ela vai receber? Um valor, que é um número passado por parâmetro, né? Elevado a uma potência também passada por parâmetro. Vamos fazer o seguinte, ó. Lá nos procedimentos eu dei o mesmo nome. Vamos chamar aqui, ó, o valor de V e a potência na qual a gente tem que levar ele de P. Tá legal? E sintaticamente nós temos que dizer que nós vamos receber então float. Esse valor vai ser um float e a potência
também. Veja bem que nós poderíamos elevar a uma potência, vamos dizer assim, que seria um número fracionário também, né? Mas para não complicar muito agora, né, nessas questões matemáticas, vamos declarar a nossa potência como um número inteiro, tá legal? Se tivéssemos, se tivéssemos um número float, nós poderíamos deixar a declaração assim, tá? Mas nesse caso aqui, ó, nós temos um float e um inteiro, então vamos deixar a declaração assim. Não me recordo se temos que separar por ponto vírgula, se eu não me engano tem, tá? Eu já vou deixar até com ponto vírgula, qualquer coisa a gente corrige. Na verdade, nós fizemos até no próprio procedimento do vídeo anterior, mas lembro a vocês que é uma coisa que eu defendi sempre desde o início, que as regras sintáticas elas são extremamente importantes, mas se vocês se prenderem muito, nossa, essa linguagem de programação é muito difícil porque ou qualquer linguagem de programação é muito difícil porque tem que ficar prestando atenção muito na sintaxe. A minha defesa é que vocês não precisam ficar prestando muita atenção na sintaxe. Vocês têm que entender para que existe uma sintaxe, tá? Então lá, por isso que eu digo aqui, ó, se aqui a separação for por vírgula ou por ponto vírgula, né, pouco importa. Nós temos que atentar para o erro que ocorrer depois e aí sim ter aquela capacidade de discernir então se trata-se de um erro léxico, sintático, semântico, né? Do que se trata. Aí nós vamos ter facilidade de transitar em diferentes linguagens de programação. Eu já estou vendo, na verdade, que aqui a separação vai ser dada por ponto vírgula, porque aqui eu tenho um tipo primitivo de dado, né, que é o float, e aqui do lado eu tenho outro, então ele vai exigir essa separação por ponto vírgula, tá? Qualquer coisa, se der erro, depois a gente corrige. Nossa função vai começar, nossa função vai terminar. Tá legal? O que mais? Vamos ver. É só isso, na verdade, né? Então nós vamos fazer com que o nosso programa principal poderíamos colocar agora no looping para que a gente pudesse fazer vários cálculos, né? Então aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, sei lá, vamos chamar de resultado, né? Essa variável resultado, ela vai receber o quê? A implementação da função potência, certo? E aí a gente vai passar dois valores para essa função potência. O primeiro dos valores, não sei como vocês querem chamar, vamos chamar sei lá, de A e B. Eu não quero dar, na verdade, nesse momento, os mesmos nomes que eu chamei aqui em cima, só para vocês verem que isso é possível, porque eu falei isso nos procedimentos, tá? Eu estou lendo A e B, só que vou tratar esses valores A e B dentro da função pot como V e P. Então não tem problema nenhum, tá? A vai ser passado para dentro da variável V e o B vai ser passado para dentro da variável P. Tá legal? Então, sendo que o primeiro é o valor e o segundo é a potência, o expoente, tá? Podemos chamar de valor e expoente também aqui, sem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, vamos fazer a leitura desses valores. Serial.print ln informe o valor a ser vamos colocar assim, informe o valor e informe a potência. Informe o valor. E nós temos então a leitura dele, né? E esse valor, como eu disse, vai ser jogado então para a variável A. Recebe então serial.parse float, nesse caso, do que for lido na porta serial. E agora nós temos a mesma coisa para a potência. Informe a potência na qual o valor deve ser elevado. Dos pontos fecha. E aqui nós temos então para dentro da variável B. Ok? Então vejam bem. Pronto. Aqui a gente só faltaria exibir o resultado, né? Serial.print. Vamos colocar um print aqui, ó. Resposta. Espaço, fecha. E aí logo abaixo a gente exibe o conteúdo da variável resultado, que é quem guardou o resultado retornado pela função. Eu sei lá, depois já vou adiantar, ó, que para que fique bonitinho, a gente poderia separar cada um dos cálculos
com uma linhazinha, ó, serial.println, uma linhazinha assim, ó, para que na hora do próximo cálculo fique tudo dividido, tá? Então eu já sei que vai ser necessário. Aqui terminou, tá? O programa principal seria só isso. Agora a gente precisa implementar o difícil, vamos dizer aqui, que seria, né? Que também é fácil nesse caso, mas que seria difícil, que seria a lógica da função pot, de potência. Vamos lá. O primeiro parâmetro então é a variável A, né, que é o valor, e o B é a potência. Então, uma coisa que a gente tem que ver que é o seguinte, ó. Quando a gente eleva o 5 na potência 3, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um número 5 e multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes. Não é verdade? Então, vejam bem, nós temos um processo que se repete aqui dentro, se vocês forem ver, né? Se nós temos um processo que se repete N vezes, nós podemos ter um laço de repetição que nos gerencie isso. É isso que eu já estou fazendo de imediato. For i recebe 0, enquanto i menor que o q. Agora, se vocês forem ver, quantas vezes a multiplicação vai ocorrer? Quando eu elevo o número 9 na potência 15, significa que eu multiplico o número 9 por ele próprio 15 vezes. Então, o número de vezes que isso vai se repetir, que esse processo vai se repetir, está sendo dado pela variável p, pelo parâmetro p, né? Que corresponde ao parâmetro b, né? Que corresponde à potência na qual o valor deve ser elevado, que é o b. Lembrando que eu não dei os mesmos nomes, eu costumo dar os mesmos nomes. Eu só estou mostrando para vocês aqui, tá? Porque vocês podem usar outros nomes de variáveis, tá? Não é a prática porque confunde um pouquinho mais, tá? Então vejam bem, isso foi jogado para dentro da variável p, então eu preciso repetir isso p vezes. Por isso que eu coloco isso aqui dentro, ó. Para i recebe 0 enquanto i menor que p, e mais mais. Nossa sintaxe padrão, né? Eu tenho um laço de repetição, já faço um início e um fim. Agora vejam o que eu vou ter. Nada mais do que... Ó, eu gosto de fazer assim, ó. O resultado vai ser guardado numa variável, certo? Que vai fazer esse cálculo. Ah, mas tu poderia usar a mesma variável v. Não teria problema, tá? Mas nós vamos ter sucessivas multiplicações, não é verdade? Então, eu poderia ter uma variável chamada multi, né? Que receberia o quê? Vejam bem, quando eu tenho o 5 multiplicado por 5, depois multiplicado por 5, depois multiplicado por 5, vejam que eu vou ter sempre o 5 vezes 5 do primeiro cálculo guardado. Essa multiplicação parcial vai ter que ser guardada em algum lugar. E daí aqueles 25 inicialmente calculados vão ter que ser multiplicados por 5 de novo. Essa variável que vai estar guardando os cálculos parciais é a variável multi que eu estou propondo aqui. Então, nesse caso, o cálculo que ela vai assumir é ela receber, né, guardar, armazenar, nesse caso, aquilo que ela já tinha, sempre ela própria, vezes o número pelo qual eu preciso fazer essa multiplicação. Esse número está vindo através de qual variável? Através da variável v. Então aqui eu teria a seguinte situação, ó. Imaginem que eu tivesse, por exemplo, a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar, portanto, na potência 4. O número 4 vai vir na variável p, certo? Por isso eu vou ter 4 multiplicações de 5 vezes 5. No primeiro caso, eu vou multiplicar o que continha dentro da minha variável multi, ok? Vezes aquilo que está vindo pela variável v. Só que agora eu pergunto para vocês, mas o que tinha dentro da variável multi? Já tinha o valor 5? Como assim já tinha o valor 5? E se o parâmetro passado for 7? Eu não podia ter um valor 5 fixo ali dentro. Aí vocês vão me dizer, não, professor, mas quando tu declara uma variável, nós temos o valor 0 atribuído a ela por padrão. Legal, então tá. Vamos usar o 0 e fazer 5 multiplicações por 5. O que aconteceria nesse caso? Multi com o valor original 0 seria multiplicado por 5, que daria 0. Guardaria 0 dentro da variável multi. Como isso aqui vai estar dentro do laço de repetição depois, né? Eu teria 0 vezes o próximo 5, que também daria 0. E, obviamente, o resultado final seria 0.
Então, no caso das multiplicações, ao contrário dos contadores e acumuladores, nós precisamos sempre dizer que a nossa variável que vai guardar os acúmulos de multiplicação, ela inicia com 1. Que o 1 não vai interferir nada na multiplicação. O que acontece por primeiro então? Ó? A própria variável multi vai receber o seu valor inicial, que é 1, multiplicado pelo primeiro dos valores, né? 5. Depois, como estamos dentro de um laço de repetição que multiplica, que vai fazer 4 multiplicações por 5, a própria variável multi vai receber o que ela já tinha até então, que era 1 vezes 5, portanto 5, multiplicado mais uma vez por 5. Então vai guardar aqui dentro 25. Depois, a própria variável multi vai receber 25, que é o que ela tinha atualmente, multiplicado por 5 de novo. Fizemos a segunda multiplicação, portanto, pelo terceiro valor 5. E finalmente 25 vezes 5 na quarta multiplicação e termina por aqui, porque era para fazer apenas 4 multiplicações, porque a potência era 4. Era 5 elevado a 4. Então aqui, ó, só resta fazer isso aqui que eu tinha deixado de fora, né, do laço de repetição. É isso que nós temos então, portanto, ó. Nossa variável multi recebe 1, para o i variando de 0, enquanto i menor que p, que é a potência, quantas vezes eu vou fazer a multiplicação, ao alto incremento da variável i. Minha variável que vai guardar o resultado, que se chama multi, de multiplicações, recebe multi vezes o próprio v, que veio como parâmetro. E aí a única coisa que difere dos procedimentos, então, ó, é que nós temos que ter o retorno de algum tipo de dado. No nosso caso, retornaremos a variável multi, que é o produto do nosso processamento, né? O resultado da nossa função. Nós vamos retornar para quem chamou. Esse resultado que foi calculado dentro da variável, dentro da função pot de potência, vai ser jogado aonde? Em quem está recebendo ele. Nesse caso aqui, ó, a variável resultado. Porque ela está recebendo aquilo que for retornado pela função pot. Que tínhamos para saber de funções, vamos dizer assim, através de um exemplo introdutório, era isso. Então a função, se a gente for ver, ela pode ter uma complexidade muito maior, como eu falei antes, né? E retornar um determinado valor, enfim. Mas ela pode ser bem mais complexa do que o próprio programa principal, tá? Ela ou elas, né? Nós não temos declaradas as variáveis aqui, ó. Eu falei para vocês que nós poderíamos muito bem ter, como se diz, trabalhar com variáveis globais, como a gente está falando aqui, ó. Nós podíamos mostrar, então, de repente pela primeira vez aqui, como a gente pode fazer uso de variáveis locais também, sem problema nenhum, ó. Nós poderíamos declarar, então, essa função aqui, ó, multi, que a gente está usando aqui como um float. Nós temos dentro desse laço de repetição uma variável i, né, que é essa variável logo abaixo que controla o laço. Os valores v e p já estão declarados na própria declaração da função, portanto a gente não precisa declará-los de novo aqui dentro, nessa seçãozinha de variáveis, tá? E o nosso programa principal teria a variável a variável b e a variável resultado, certo? De modo que estamos trabalhando com um valor a que pode ser um valor real, float. Estamos trabalhando com o valor b, que é um inteiro, né, porque é a potência. E também nós temos a variável resultado. Uma vez que temos um número real elevado a uma potência inteira, a gente vai ter, muito provavelmente, um número real também como resultado. Tá legal? Então temos declarado, poderíamos sim ter declarado ela como variáveis globais. Um parêntese pequeno aqui, né? As placas Arduino elas possuem uma área um tanto quanto menor reservada para a declaração de variáveis globais, tá? E um tanto quanto maior, tem um espaço maior para o uso das variáveis locais. Então, só fechando esse parêntese aqui, se a gente faz uso muito intenso de variáveis globais, a gente tem alguns problemas de recurso, de alocação de memória, né? Principalmente nas placas Uno, que tem menos memória do que as placas Mega,
né, no caso do Arduino. Tá bom? Só abrindo e fechando esse parênteses aqui. Então, eu acredito que aqui ó, já temos um programa em funcionamento. Não sei se faltou alguma coisa. Acho que não, tá. Vamos fazer um teste então. Opa, agora sim temos um erro. Ó. Faltou um ponto vírgula aqui. Se eu não me engano, então, a declaração das funções exige um ponto vírgula. Talvez tenha sido isso. Linha 3, coluna 19, né? Foi esperado um fecha parênteses antes do ponto vírgula. Opa, talvez aquilo que eu tenha falado para vocês, ó. Então, talvez a separação dos parâmetros seja dada por vírgula mesmo, tá? E não porque não tem fecha parênteses antes de ponto vírgula. A gente colocou o ponto vírgula aqui e não fechou o parêntese, né? Pode ser que seja isso, viu? É aquilo que eu tinha falado no início para vocês, tá? Isso aí, ó. O único erro era esse daí. Vamos para o monitor serial. Então aqui ele já está. Ah, tá. O que faltou? Eu tinha visto isso aí e acabei esquecendo, ó. Né? Vocês já devem ter percebido que o monitor serial não funciona se a gente não inicializar a porta serial. E isso é feito na função aqui setup, tá? Não há problema vocês fazerem a inicialização da porta serial também na função looping. Vocês podem colocar, é uma função, pode usar essa função onde vocês quiserem. Mas não há porquê ficar fazendo a inicialização da porta serial a cada loop, a cada iteração, uma vez que tu pode fazer apenas uma vez. Então, se usa a função setup para isso, tá? Serial.begin 9600. Legal, informe o valor. Então eu quero o 5 elevado na potência 3. Fazer uns cálculos mais fáceis aí pra gente não quebrar muito a cabeça e não precisar da calculadora, né? Depois vamos fazer uns cálculos com os números fracionários também. Então nós temos aqui 125. Ficou bom. Só esse negócio aqui que não ficou legal. A gente teria que dar um serial print ln depois da variável, tá? Vamos fazer isso daqui. Aqui também, ó. Quebra a linha depois do resultado, já coloca esse separador. Daí vai funcionar. Informe o valor então. Vamos colocar agora um outro número. 4. A gente vai ter que fazer uso da calculadora mesmo. Ó. Vamos colocar 4 na 6. Na potência 6. (4.096), vamos ver. 4 vezes 2, 3, 4. Opa. De novo. 4 vezes 4 ao quadrado. Ah, é potência 6, tá certo. 2, 3, 4, 5 e 6. Isso aí. Vamos de novo então, informe o valor. Agora vamos colocar um número fracionário. 5.34 elevado na potência 5. Vamos lá então. 5.34 elevado na potência 5. 2, 3, 4 e 5. 4.342,16. Isso aí. Bom, uma vez que a gente informou isso daqui, tá? A gente não precisa fazer outros testes, tá? Porque iria funcionar. Aqui, é claro, nós estamos trabalhando com potência positiva, tá? Os números negativos funcionariam, ó, se a gente pegasse o número menos 3.44 elevado na potência 7. Vamos ver? Menos 3.44 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, peraí. Deixa eu ver o cálculo anterior, né? Era 3 menos 3.44, enter, igual, menos 3.44, então, vezes ele próprio, então, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem certinho, ó.
menos 5.700,44. Obviamente um número negativo multiplicado por uma potência positiva, então daria um valor positivo. Vamos fazer esse teste. Ó. Menos 1.0099 multiplicado na potência 10, vamos colocar. Vamos ver se deu certo. Menos 1.0099. Enter para confirmar o número negativo, multiplicado por ele próprio 10 vezes. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Legal, ó, ele tá truncando na segunda casa decimal, portanto, deu valor positivo 1,1. Ó, bem certinho. Então, nosso cálculo está funcionando bem, tá? Eu acredito que, como eu falei, tá, para um conteúdo introdutório, interessava mais para nós sabermos que as funções devolvem parâmetros, devolvem valores, né? Recebem ou não parâmetros. Poderíamos ter funções, procedimentos que não recebem parâmetros. A sintaxe de devolução do parâmetro é esse daqui. O valor que vai ser retornado ele é calculado dentro da própria função. E isso se repete para todas as outras funções. Então, antes de tornar o conteúdo de funções muito complicado, antes de tornar o conteúdo muito complicado, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, deixando como dica para vocês agora, vai estar aparecendo nesse momento aqui em cima, um outro vídeo que eu já tenho pronto, por isso eu não vou implementar aqui, de como vocês fariam a passagem de parâmetros de um vetor ou de uma matriz de tipos pré-definidos, né, pelo usuário, pelo programador, tipos pré-definidos pelo programador, tipos de dados pré-definidos pelo programador como parâmetros para as funções. Tem uma pequena particularidadezinha, tá, que muda, mas vai ser bem facilmente compreensível vocês assistindo a esse vídeo. Esse vídeo então de funções ficamos por aqui. E o próximo vídeo, então, que finaliza a nossa sequência de vídeos desse curso, vai ser sobre o uso de funções recursivas. Obrigado e até o próximo vídeo.